vai iniciar o nosso culto de hoje com a oração e eu convido para participar da oração a nossa irmã Carla. Hoje vai estar participando conosco do nosso culto o Ministério Infantil de nossa igreja. Em alguns cultos atrás, o Ministério Infantil esteve presente também, porém a gente teve algumas dificuldades de conexão, então não teve uma participação plena do Ministério Infantil. Então hoje a gente voltou com o Ministério Infantil para que eles possam participar conosco e divulgar as atividades que têm sido realizadas pelo Ministério Infantil, cuja líder é a nossa irmã Ana Clarice. Então, o Ministério Infantil, que tem feito um belo trabalho na nossa igreja, vai estar participando conosco no culto dessa manhã. Então, eu convido a nossa irmã Carla para fazer a oração inicial, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos que estão participando desse culto conosco. E logo após, Carla, eu gostaria que você já aproveitasse a palavra e compartilhasse com os irmãos o que o Ministério Infantil tem realizado, para que ninguém fique de fora das atividades do Ministério Infantil. Tá bom, Carla? Então, por gentileza, nos eleve a Deus em oração e depois faça uso da palavra, minha irmã. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam, Pai. Que privilégio nós temos de estar unidos, Pai, cada um em sua casa, mas reunidos através da tecnologia para te adorar, te louvar, te bendizer, Senhor. Que privilégio temos, Pai, como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, de ter esse momento contigo, Pai. Nós oramos por esse culto, que cada um de nós possamos te cultuar verdadeiramente em espírito e em verdade, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, a nossa adoração, perdoa-nos pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, falando um pouquinho aqui sobre o Ministério Infantil, né? Liderado pela nossa irmã Ana Clarice, ela criou algumas salas no WhatsApp, dividindo de acordo com as faixas etárias, e as EBDs, os estudos têm sido enviados todo final de semana, no sábado, né? Nós encaminhamos para que os responsáveis possam se preparar e poder fazer EBD com as crianças no domingo pela manhã. E o culto infantil tem sido divulgado logo depois do nosso culto aqui agora. Então, assim, é de extrema importância esse trabalho, né, de evangelização das nossas crianças. Nós, como mães, pais, temos essa responsabilidade de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E é um privilégio, sinceramente, para mim como mãe, eu vejo o maior privilégio da minha vida é esse de poder educar meus filhos, influenciar por completo meus filhos nos caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe a cada um. Muito bom, Carlinha. Parabéns para todos que fazem parte do Ministério Infantil. Então, se você tem um filho, uma criança, e você está de fora do Ministério Infantil, está perdendo tempo, procure a nossa irmã Carla, nossa irmã Olga, Ana Clarice, enfim, todos que fazem parte do nosso Ministério Infantil da igreja, para que assim você possa estar por dentro daquilo que o Ministério Infantil vem realizando, tanto em relação às atividades de estudo, quanto também em relação ao culto que nós iremos compartilhar, o culto infantil, após o nosso culto da manhã. Encerrando, então, o nosso culto da manhã, nós iremos iniciar o nosso culto infantil, tá bom? Então, não fique de fora. Procure as nossas irmãs do Ministério Infantil e fique por dentro das atividades do nosso Ministério Infantil. Aproveitando também, eu lembro aos irmãos que, pela manhã, às 9 horas, nós temos também as nossas classes de estudo bíblico. Então, você pode se matricular numa das classes que têm sido realizadas de forma virtual, de acordo com os professores. E temos também, às 9 horas, o compartilhamento do nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Nosso estudo bíblico aqui da igreja foi compartilhado hoje. Hoje falamos sobre os 7 selos. Então, depois vai lá na nossa página e assista também o nosso estudo bíblico de hoje sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Pois bem, dando continuidade a esse momento de adoração ao Senhor, nós vamos ter agora um momento de cântico, onde iremos cantar o hino logo de manhã. Deixa eu compartilhar aqui a tela junto com o Daniel, que ele vai colocar os slides, e eu já passo a palavra então para o ministro de música, Luiz, para que o Luiz nos conduza junto com a sua esposa Marta, nesse momento de adoração ao Senhor, com o hino logo de manhã.
Bom dia, meus amados irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com este belo hino que fala que nós precisamos estar logo de manhã louvando, exaltando, buscando o nosso Deus. Louvemos. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, e estender as mãos para te louvar. Derrama meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo em escura noite, brilha tua luz, e em teus braços eu descanso, Senhor Jesus. Estará nos elevando numa palavra de adoração a Deus nesse momento, mais uma pessoa que faz parte do Ministério Infantil de nossa igreja, a nossa irmã Olga. Eu passo a palavra então para a Olga, que fará a leitura bíblica do Salmo de número 131. Salmo 131. Passamos juntos então com a nossa irmã Olga a leitura da palavra de Deus. Bom dia, irmãos. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas também mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão, e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Continuaremos adorando ao Senhor com o cântico Maravilhoso És. Ministro Luiz e a Marta continuarão nesse momento de adoração ao Senhor. Quão formoso és no universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor.
quão formoso és em universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Esse Deus que é maravilhoso, ele nos traz grandes lições na nossa caminhada. E nós iremos ouvir agora a mensagem do pastor Osíris falando sobre isso, lições do caminho. Ouçamos a palavra de Deus com o pastor Osíris. Bom dia, irmãos. Graças ao bondoso Deus, aqui estamos nesse domingo, dia 31 de maio, para poder louvá-lo na beleza da sua santidade, cultuá-lo como ele merece. E nós aqui estamos para também ouvir a santa palavra que ele tem para cada coração nesta manhã. Há 77 dias nós estamos distantes do nosso templo, né? Há 11 domingos, exatamente no dia de hoje, e o Senhor sabe de todas as coisas. Estamos longe do templo, mas não longe de Deus, do Senhor, né? A igreja continua operante. O templo está fechado, mas a igreja não. Não dependemos do templo para sermos igreja, como nossos irmãos primitivos, os primeiros cristãos, que até foram perseguidos e não podiam nem se reunirem muitas vezes na história da igreja. E aqui estamos nesta manhã como Igreja do Senhor, graças a essa tecnologia que Ele coloca à nossa disposição para trazer esta mensagem para os irmãos hoje, lições do caminho. O irmão Josir, na pastoral de hoje, ele fala sobre a família, essa ideia genial de Deus. Ele termina dizendo que para nós sermos bem-sucedidos, precisamos estar observando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, não é? Meditando nela. E essa palavra de Deus, esse verbo se encarna e vem até nós. É o Senhor Jesus Cristo. E ele está caminhando e nós devemos segui-lo, não é? Essa é a visão que nós temos quando lemos o Evangelho de João. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O Senhor está caminhando e nós estamos seguindo. Enquanto ele segue, ele vai nos ensinando. Diz o texto assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus Cristo, ele estava ceando com os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos,
naquele momento de intimidade, o Senhor palestrou muito com seus discípulos. Eram aquelas palavras derradeiras, finais, porque ele sabia que estava indo para a morte. Isto em breve iria acontecer, ele iria para a cruz, e ele conversava com seus discípulos, e naquele momento ele aponta também o traidor. Naquele momento de ceia, os seus discípulos em volta dele, e ele dando lições e passando os princípios que deveriam ser os princípios do seu reino na vida dos seus discípulos. E há um momento que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, em que ele diz para os seus discípulos: bem, vamos nos levantar e vamos seguir em frente. E aí ele se dirige para o jardim do Getsemane. E nessa caminhada que ele vai em direção ao Monte das Oliveiras, e o jardim do Getsemane, onde ele vai viver grande angústia, nesse caminhar dele para a morte, nesse caminhar dele para dias difíceis, nesse caminhar dele para sofrer injustiças, os seus discípulos deixam o cenáculo e saem seguindo o Senhor Jesus. E neste caminhar, o Senhor, então, continua palestrando com eles. E é essas lições do caminho que eu gostaria que você gravasse no seu coração. Eu quero convidar você agora, papai, mamãe, filhos, vovôs, vovós, netos. Eu queria convidar vocês agora a acompanhar os passos do Senhor Jesus e aprender as lições do caminho que ele está passando nesses momentos derradeiros e finais, antes de ser preso, julgado, condenado à morte. E o texto do Evangelho de João, capítulo 15, de 14 a 20, eu retirei para desse texto tirar algumas lições do caminho, lições preciosas. São tantas lições, e certamente o Espírito Santo vai trazer ao teu coração muitas outras lições. Eu peço que você leia com carinho, com cuidado, com atenção, com respeito a essa palavra, junto com seus queridos em família. Nós queremos encerrar o mês da família, convidando você, papai, mamãe, a convidar todos os seus filhos para caminharem junto com Jesus nesta manhã, nesses momentos, para aprendermos lições com ele. Então, enquanto caminhavam, o Senhor assim falava com seus discípulos. Diz assim o texto sagrado: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos. Preste atenção nisso, queridos. Já não os chamo servos. Porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe, queridos, esse trecho me passa esse sentimento tão importante de amizade, não é? O relacionamento de Jesus para com os seus filhos, para conosco, com os seus discípulos, não é? O relacionamento de Jesus com os seus discípulos não pode ser um relacionamento trabalhista, de obrigações trabalhistas. Eu sou servo do Senhor. Essa palavra ela tem que ser cuidadosamente avaliada. Que tipo de servo? É um servo que é amigo ou um servo que tem uma relação de toma lá da cá? Eu tenho um contrato de trabalho, eu cumpro o que o Senhor quer e no final do mês ele me paga. É assim? É esse o relacionamento que você acha que nós devemos ter com Deus? Eu faço algumas oferendas, algumas obrigações religiosas, cumpro a minha parte como servo do Senhor e ele me paga e eu saio satisfeito, não é? Ele me dá as bênçãos que eu quero, não é? Mas esse não é o relacionamento, não é o relacionamento que Deus quer com seus discípulos. Esse foi um processo de amadurecimento gradual que foi acontecendo. E no início os discípulos achavam que estava seguindo realmente alguém que ia ter o domínio político, seria verdadeiramente aquele Messias político esperado por Israel, eles seriam seus ministros. Sim, senhor, não, senhor, o que o senhor manda nós vamos fazer. Esse relacionamento de subalterno, de uma maneira sem amizade,
não é por interesses políticos, por interesses econômicos. Não é esse o relacionamento que Deus nos chama para realizar, para ter com Ele. É um relacionamento de amigos. De amigos. E eles ainda não tinham capacidade de entender isso, porque eu quero seguir a Jesus, não porque Ele é o Todo-Poderoso, não porque eu o amo, porque Ele se doou por mim. O meu relacionamento com Ele vai muito além de ser um relacionamento de servo, é de um amigo. Eu cumpro os desejos dele porque eu amo e eu quero servi-lo como amigo, né? E todos os segredos do reino, o Senhor passa para os seus discípulos. O servo não tem esse privilégio. Nenhum patrão passa para os servos as suas estratégias de negócio. Isso é uma coisa que fica na cúpula da empresa, não é? Do empreendimento. Não, mas nós somos amigos, nós entramos na sala do chefe, conversamos com ele, com intimidade, ele nos revela seus sonhos, tudo que ele quer e tudo que ele espera de nós. Então, aí os discípulos começam a entender que eles estão seguindo alguém diferente, e é isso que ele quer dizer para você nessa manhã. Ele quer que você o siga como amigo. Continuando, querido Daniel, próximo slide, ainda dentro desse texto, João 15, 14, próximo slide, Daniel, você pode passar? Isso, já está aí. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Vocês não me escolheram. Olha que coisa importante. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Olha que outro ensino tão precioso nessa caminhada, que estamos caminhando, seguindo a Jesus em direção ao Getsemane, no Monte das Oliveiras. Nós não escolhemos a Jesus. Ele que nos escolheu. Essa é a verdade. Ele que nos escolheu. Ele nos conhece. Antes que o mundo existisse, Deus já sabia quem seríamos nós. Como seria nosso coração, como nós seríamos humildes, iríamos buscá-lo com sede, iríamos entregar nosso coração a Ele. Ele já nos conhecia, Ele é Deus. E essas pessoas assim, como nós, tivemos o privilégio de sermos escolhidos por Ele. Seguir a Jesus é um privilégio, nós somos escolhidos. E esses escolhidos têm um propósito para seguir a Jesus, é seguir a Jesus não para o seu benefício, mas seguir esse amigo para dar fruto, para darmos fruto, um fruto que permaneça, um fruto que continue, né, agradando o coração do Senhor. Esse fruto que nós vamos dar, que alegra o coração do Senhor, são vidas, são vidas. Nós existimos aqui, nós existimos nesse planeta como corpo de Cristo. O propósito é que nós amadureçamos a cada dia até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E Cristo não veio ao mundo a não ser com esse objetivo, amar as pessoas e dar-lhes a vida. Então, como nós podemos ser diferentes do nosso Senhor? O fruto que Ele espera de nós é que nós sejamos parecidos com Ele. Vivemos para abençoar vidas e não pensarmos só nos nossos interesses. Esse fruto permanece, esse fruto vai dar alegria aos nossos corações e ao coração do Senhor. E o propósito de darmos fruto tem como consequência que nós estamos tão engajados nos sonhos e nos propósitos do reino de Deus, como amigos dele, que quando nós orarmos, nós não vamos orar fora desse propósito. Se eu estou engajado nesse sonho de Deus, se a minha prioridade é abençoar vidas, como é que eu vou orar fora desse propósito? Tudo que eu pedir ao Senhor tem que ter como propósito abençoar vidas. A começar dos meus queridos, da minha família, daqueles que estão ao meu redor e até os confins da terra. Por isso que ele diz que o Pai abençoa com as orações de vidas assim. Olha que coisa importante. O Pai vai conceder tudo que você pedir.
no nome do Senhor, porque você tem autoridade para falar no nome de Jesus, porque você é amigo de Jesus, porque você ama Jesus. Você não tem um relacionamento com Jesus de servo trabalhista. Você tem uma relação com Jesus de um servo que ama, que tem prazer em servir, que voluntariamente se engaja, se apaixona pela obra de Jesus. E este texto termina com este mandamento. Não é uma opção, queridos. Isso não é uma opção. Grave isso, é um mandamento. Amem-se uns aos outros. É impossível alguém achar que um grupo de discípulos do Senhor Jesus, que é a encarnação do amor, não vivam entre si o amor. Coisa que mais entristece o coração de Deus é quando o irmão se levanta contra outro irmão para falar mal, para acusar. Isso não é obra de Deus, é obra do adversário de Deus. O amor não é uma opção, é uma ordem. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos amar, que é suprir as necessidades do próximo e ter alegria em vê-lo suprido. Não é só suprir, é ter uma alegria em ver aquele próximo suprido, aquele teu irmão feliz. Não é? Continuando, querido Daniel. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Olha só, agora já começa a mudar, sai do amor para o ódio. Ele sai do amor para o ódio. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Outra vez a palavra escolher, olha que coisa bonita. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Gravem isso, queridos. É importante para a família, para o papai ensinar o seu filhinho agora, que não existe Papai Noel. Né? Não existe essa história de que nós estamos assim, vivendo nos sonhos, vai dar tudo certo, todo mundo feliz no final. Não é isso. O mundo é a história da tragédia humana, das guerras, das doenças, da violência, do desamor. A história do mundo é a história da tragédia humana, desde o seu início. E o Senhor, por amor, vem ao mundo trazer luz ao mundo. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. E as trevas e a luz nunca foram amigas, elas são inimigas. É impossível. Onde chega a luz, as trevas obrigatoriamente têm que se retirar. Por isso que é esse confronto, por isso que o mundo nos odeia, porque nós estamos seguindo a luz da vida que é Jesus e não andamos em trevas. Avisem e ensinem aos seus filhinhos que, à medida que eles forem crescendo, eles vão sentir isso mais, porque os conceitos do mundo são opostos aos conceitos da Santa Palavra de Deus, como diz o irmão José na sua pastoral. E nós temos que fazer uma opção, ou ceder e ficar com o que é politicamente correto, o que o mundo acha que nós devemos fazer, o que os professores da faculdade acham que nós devemos pensar. Você vai ter que fazer essa opção sempre na sua vida. Existe um confronto, e esse confronto é real. Se você está de bem com o mundo, tem alguma coisa errada. Nós temos que sentir tristeza em olhar para esse mundo e vermos os seus conceitos, o que esse mundo acha normal, o que as novelas passam como normal. Isso nos incomoda, nos contraria, porque vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, existe um confronto e nós não somos desse mundo, não temos prazer nenhum com os conceitos e com o modo de ser deste mundo. E o mundo nos odeia. Eles vêm contra nós com bullying. Eles vêm dizendo que nós somos fundamentalistas, conservadores, não é? Atrasados. Nós não somos progressistas, não é? Nós somos atrasistas. Não é? Então, queridos, isso é normal, não se sintam diminuídos por isso. A vida dos seus filhos, que a opção deles é sempre da minoria. Eles terão que ter coragem moral
E uma criança bem amada, uma criança bem orientada, uma criança que é abraçada e beijada pelo seu pai, pela sua mãe, na hora da crise lá no colégio, ela vai dizer, eu fico com meu pai e com a minha mãe. Ela tem coragem moral. E o que está faltando hoje são crianças jovenzinhos, adolescentes, e vão para as faculdades sem coragem de moral, de enfrentar a maioria, e abandonam, não segue mais a Jesus, segue o seu professor, segue os livros, as ideias desse mundo. Então, nós precisamos entender isso. Há um confronto, esse confronto é real, e o Senhor está avisando aos seus discípulos, vocês não pertencem ao mundo, eu escolhi vocês do mundo, retirei vocês do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Continuando o texto, querido Daniel. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Sabe, querido, Jesus tinha acabado lá no cenáculo de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, que era uma atitude de servos, de escravos. Jesus dando uma demonstração de humildade. Então, lembre-se dessas palavras, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E eu, como senhor de vocês, que me humilhei lavando os pés de vocês, vou ser perseguido. E me perseguiram. E vocês vão ver em breve o que vão fazer comigo. Também perseguirão vocês. Também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, se obedeceram à minha palavra, alguns obedeceram, alguns creram, também obedecerão à sua palavra. A palavra que vocês vão anunciar do Evangelho, algumas pessoas vão crer. Tudo que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Uma minoria, é verdade, está disposta a me seguir, vão crer na minha palavra e creram na minha palavra, assim como acontecerá com vocês. Não se preocupe com grandes números, com sucesso, mas vale a pena, cada alma vale muito a pena. Alguém vai obedecer e vai crer no teu testemunho, na tua palavra. Não desanime. Continuando, irmão Daniel. Então, eu quero agora destacar desse pequeno texto 3 pontos importantes. Foi difícil eu selecionar esses 3 pontos, porque tem muitos pontos. Mas eu queria que você guardasse no seu coração. O primeiro ponto tem a ver com essa frase. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Amigos. Queridos, gravem isso. Relacionamento. Essa é a primeira lição da caminhada. Jesus nos chama para um relacionamento com Ele. Diz assim o texto sagrado: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Existe relacionamento mais íntimo do que você morar com alguém? Existe? Me responda, existe relacionamento mais íntimo do que você morar com alguém? Olha o que o texto sagrado está dizendo. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Ou seja, minhas palavras serão vividas, serão praticadas naturalmente pelas pessoas que me amam. E eu e meu Pai viremos para ele, o amaremos, vamos morar nele, por meio do Espírito Santo de Deus. O Senhor está dentro de nós para nos capacitar a amá-lo e a viver a sua palavra. É relacionamento com Cristo. Às vezes eu vejo, queridos, pessoas que foram criadas na igreja, numa religiosidade qualquer, tem uma religião de tradição de família, tem relacionamento com tantas pessoas, sabe tanto sobre teologia às vezes, mas não tem intimidade com o Senhor Jesus. Não conversa com ele, não ama, não tem prazer em realizar a obra dele. Porque não há relacionamento espiritual. Às vezes há um relacionamento institucional, mas não espiritual.
E é isso que ele quer para nossas vidas. Próximo ponto, querido Daniel, está baseado nessa frase. Eu os escolhi para irem e darem fruto. Somos privilegiados, porque o Senhor Jesus Cristo nos escolheu. Ele nos conhecia, sabia como nós éramos, porque ele tem um propósito para nós. Um propósito. A nossa vida não é para viver para os nossos propósitos, mas para o propósito do nosso amigo a quem amamos. Nós seguimos a ele, nós abrimos mão de seguirmos a nós mesmos, passamos a seguir a ele. E olha o que diz a santa palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A gente sabe que nós fomos adquiridos pelo precioso sangue de Jesus. Para quê? Para quê? Para que tanto privilégio? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, só quem tem experiência de sair das trevas e entrar na maravilhosa luz, só quem tem essa experiência na vida, sabe dar valor à luz. Quem viveu nas trevas, angustiado, sem direção, sem norte, ansioso, com medo da morte, sem paz. Aí o Senhor nos tira das trevas e nos coloca na luz maravilhosa dele. Como nós não podemos anunciar isso às pessoas que estão nas trevas? Me responda. Nós somos um povo escolhido, uma nação santa. Nós somos sacerdotes do rei, sacerdócio real, para abençoar vidas, para anunciar. Só quem tem essa experiência de sair das trevas, só quem tem essa experiência de entrar na luz, a grande diferença que ocorreu na sua vida, quando entregou sua vida a Jesus, só essas pessoas têm autoridade para anunciar o que Deus fez na vida deles, o que Jesus fez, as virtudes de Jesus. Propósito. Essa é a segunda grande lição nesta caminhada, indo em direção ao Getsemane, em direção a dia de dores e de sofrimento. Ele passa as últimas lições para os seus discípulos. Eu os chamei, os escolhi com um propósito. Grave isso, fale para o seu filho que está com você aí. Fale para a sua esposa, para o seu esposo. Fale para o seu netinho. Diga, querido, você só existe para realizar o propósito de Deus. Se não for assim, você nunca, nunca vai ser feliz. Nunca vai ter prosperidade real. A sua família nunca poderá ser vencedora, porque estão fora do propósito. E os encantamentos e as seduções desse mundo nos atraem. E nós temos que estar atentos, cuidadosos, e uns exortando os outros, uns orando pelos outros, uns protegendo os outros, para que não deixemos de observar que vivemos com um propósito. E o terceiro ponto e último dessa reflexão, desse aprendizado caminhando com Jesus, está baseado nesse pequeno texto. Eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Nós não somos desse mundo, em que pese estarmos nele com um propósito, mas não somos desse mundo. Por isso, queridos, a terceira lição tem a ver com conflito. Aprendemos com Jesus que o conflito nos espera. O conflito nos espera. E o próprio João, lá na sua carta, diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível luz e trevas estarem em comunhão. Se você se deixa seduzir pelos prazeres, e são muitos, pelas alegrias, e são muitas desse mundo, e você acha que o melhor está aqui, é porque você ainda não conhece o amor de Deus. O amor do Pai não está em você. O amor do Pai. Você ama o mundo.
Você ama o dinheiro, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode te ajudar a fazer. Você ama este mundo. Sua vida é voltada para isso. Você só pensa nisso. Você esqueceu do seu propósito. Tudo isso é acréscimo. Não se compara ao principal. Tudo isso é anexo. O principal é a alegria de andar na luz. É a alegria de realizar o propósito de Deus. E Deus realmente sustenta, nos dá prosperidade material, nos dá alegria nesse mundo. Mas essas alegrias nesse mundo, elas estão subordinadas à alegria maior de tudo que nós fizermos nesse mundo. É para a glória de Deus, para anunciar as virtudes do Senhor. Esse ponto, o conflito, é muito importante para que os seus queridos, os seus filhos, não caiam na armadilha. Vocês terão adversários, mas ame-os e ore por eles, porque esse conflito é espiritual. É porque as trevas espirituais, elas não suportam a luz de Cristo. Sabe, queridos, nesse 31 de maio, eu quero concluir esta mensagem mostrando que você grave as lições do caminho, terminando o meio da família. Guardem papai e mamãe, passem para os seus filhos as lições desse caminho. São muitas. Abra ali o texto no Evangelho de João, capítulos 14, 15, as últimas palavras de Jesus antes da cruz. Mas hoje eu escolhi essas três lições para você guardar bem fundo no seu coração e passar para os seus queridos. Primeira, que você não pode esquecer: relacionamento. Relacionamento, intimidade. Você vai ser diferente. Você vai ser um ser humano diferente. Um ser humano em que o próprio Deus vai morar dentro de você, vai habitar em você. Você será um templo. Por isso que os templos de tijolos, da arquitetura humana, não são os mais importantes. O importante são os templos, eu e você, humanos, onde o Senhor habita. Relacionamento é a primeira lição. Busque com sinceridade, abra o seu coração e diz: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Entra no meu coração, habite em mim, modifique meu pensamento, minha mente, as minhas prioridades, Senhor. Me ajude a não cair no laço dos encantamentos e nas seduções e nos prazeres deste mundo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Segundo ponto que nós vimos nessa lição é que Deus te chama porque Ele tem um propósito para você. Esse propósito é sublime. É um propósito para amigos. Só amigos podem obedecer a um Senhor que morreu por eles e que podem, por causa disso, serem perseguidos e até martirizados. Isso não é um relacionamento trabalhista de um servo que cumpre, acabou o expediente, vai embora para casa, não sabe mais, não quero nem saber da minha empresa, acabou o expediente, nem fala comigo sobre isso. Não existe isso. Quando o relacionamento é de amizade, há um propósito que é abençoar pessoas, anunciar as virtudes de Cristo para as pessoas, e ao anunciar as virtudes de Cristo, você poderá sofrer as consequências disso. Só amigos fazem isso. E, por fim, conflito. Aguardem conflitos nesse mundo, incompreensões, críticas. Mas saiba de uma coisa: quem está com Deus é maioria, e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem um coronavírus, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque nesse conflito, Ele está comigo. Ele me abençoa, Ele nos garante a vida eterna. Que o Senhor te abençoe muito nesse período que estamos passando, período difícil. O Senhor estava caminhando num dia difícil. O Senhor ia enfrentar dias difíceis, horas difíceis. Ele seria agredido, injustiçado, espancado e finalmente crucificado e morto. Mas enquanto caminhava, Ele ensinava, Ele dava o melhor de si para os seus discípulos. E mais tarde, quando os seus discípulos receberam a virtude do Espírito Santo,
realmente eles experimentaram isso. Os seus discípulos tiveram um relacionamento com ele. Os seus discípulos viveram com o propósito de divulgar as virtudes de Cristo, a luz de Cristo para as pessoas. Inclusive, foram martirizados por isso. Viveram o conflito com o mundo. Deus te abençoe e que nesse dia, 31 de maio, essas lições fiquem bem no coração de vocês. E saiba que a paz de Cristo e a luz de Cristo, daqueles que têm relacionamento com Ele, aquelas pessoas em que Ele mora dentro delas, como nós, a sua igreja, os seus filhos, estão preparados para enfrentar esse mundo e abençoar esse mundo. Por isso, somos um povo diferente, que gostamos de louvar a Deus e não fazemos por obrigação trabalhista nem religiosa. Deus te abençoe. Maravilha, pastor. Muito bom ouvir essa mensagem, essas lições do caminho, falando sobre a necessidade de relacionamento, de propósito, e saber que na caminhada, né, conflitos existem, gostaríamos que não tivesse, mas eles existem, eles fazem parte da caminhada. Muito boa palavra para os nossos corações. E nós vamos orar, então, colocando as nossas vidas diante de Deus. E eu chamo novamente a nossa irmã Carla para colocar diante do Senhor as nossas vidas enquanto estamos aprendendo essas lições do caminho. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi pregada, Senhor. Que ela possa encher, Pai, os nossos corações do desejo, Pai, de nos relacionarmos contigo, Pai. Nós precisamos, Pai, em meio a todas as tarefas que temos em nosso dia, na nossa casa, com nossas famílias, separar para Ti, meu Deus, porque a Tua palavra nos diz buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Em tempo de relacionamento, Senhor, é tremendo, Pai, nós precisamos Te buscar sendo através da Tua palavra, Pai, orando, Pai, como nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. E dessa forma, Pai, tendo intimidade contigo, entenderemos o Teu propósito para a nossa vida, Pai. E assim viveremos a plenitude que Tu nos tem prometido, Senhor. Somente estando nos Teus caminhos, Pai, estando próximos a Ti, conseguiremos alcançar essa vida plena, Pai, que a Tua palavra nos promete. Senhor, nós agradecemos, Pai, por essa palavra. Guarda em nossos corações e que possamos vivê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós teremos, meus irmãos, um momento de dedicação de bens e vidas. Nós temos feito durante esse período a solicitação aos irmãos para que estejam entregando, né, os seus dízimos, as suas ofertas, por meio de transferência bancária, seja de forma virtual, seja indo até um caixa eletrônico, ou como o irmão achar melhor, indo na igreja e colocando diretamente no gasofilácio. Mas nós somos gratos a Deus pelas vidas dos irmãos que têm sido fiéis, né, têm entendido o propósito de Deus para com a administração dos seus recursos e têm ofertado para a obra de Deus ali na Primeira Igreja Batista no Andaraí. Os dados para depósito, para transferência, estão sendo colocados aqui na tela. Primeira Igreja Batista no Andaraí, Banco Itaú, a agência, a conta corrente, CNPJ. E a gente solicita sempre, meus irmãos, que após a realização do depósito ou da transferência, que os irmãos peguem o comprovante e encaminhem para o e-mail da igreja, pibnoandaraí@gmail.com. pibnoandaraí@gmail.com. E ao encaminharem o comprovante, que os irmãos coloquem no corpo do texto, lá do e-mail, como os irmãos gostariam que os recursos fossem aplicados em missões, ministério infantil, enquanto dízimo dos irmãos, enfim, os irmãos fiquem à vontade para dar o destino que julgarem apropriado, conforme Deus colocou no coração dos irmãos. A nossa igreja é uma igreja que não faz manipulação para que você venha a colocar o seu dinheiro aos cuidados da igreja. Não é essa a nossa intenção. Nossa preocupação é com vidas, é com pregação do evangelho, é com salvação, é aprender as lições que o caminho de relacionamento com Cristo coloca na nossa vida, e uma vida que entende o que Cristo fez por ela de forma grata, voluntária, oferta aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós temos
trazido um motivo de gratidão pela vida dos irmãos que, nesse período de distanciamento social, têm colocado diante de Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Então, essa aí é a conta para que os irmãos possam estar fazendo a transferência, o depósito, ou se os irmãos acharem melhor ir na igreja, às terças-feiras, e colocar lá no gasofilácio o seu envelope, os irmãos também podem ficar à vontade. Nós teremos agora, então, um momento de dedicação de bens e vidas. Eu convido a nossa irmã Olga para fazer a leitura da palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. 2 Coríntios 9, versos 7 e 8. Acompanhemos a leitura da palavra de Deus com a nossa irmã Olga. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. É esse o nosso relacionamento com Deus, é o nosso propósito com Deus, com alegria, de forma voluntária, crendo que Deus tem nos acompanhado, Ele nos tem sustentado, e tudo provém da parte dEle, e tudo deve ser dedicado para Ele, começando pelas nossas próprias vidas. E nós vamos cantar agora o cântico Tua Unção, momento em que consagraremos ao Senhor as vidas e os bens. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar, bem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível terei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar.
Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Nós vamos consagrar ao Senhor as vidas, os bens, consagrar a nossa igreja diante do nosso Deus e Pai. E colocar diante de Deus também a vida daqueles que estão completando aniversário nessa semana. Aniversário por mais um ano de vida, aniversário de casamento. Encontra-se no nosso boletim os seguintes nomes. Caso o seu nome não esteja aqui, isso quer dizer que seus dados cadastrais estão desatualizados. Então, entre em contato com a secretaria de nossa igreja para atualizar os seus dados cadastrais. Olha só, pibnondaraí@gmail.com, você manda um e-mail e coloca os seus dados cadastrais certinhos, incluindo seu aniversário, seu telefone e demais informações. Então, dia 31 de maio, domingo, Eurídice Cunha Santos e Isaac de Assis Martins. Parabéns, meus irmãos, estão completando mais um ano de vida hoje. Que Deus continue abençoando os irmãos e que a presença gloriosa de nosso Deus esteja com vocês nessas lições que o caminho da vida possibilita para cada um de vocês. Parabéns por mais um ano de vida. Segunda-feira, Olga, que está participando conosco do culto de hoje, Olga Rocha dos Santos, parabéns, Olga. Thalia Farias da Silva Neto, parabéns, Thalia. Terça-feira, dia 2, Célia Ferreira, Manuel Martiniano, Maria Ione e Sherliane Limara Alves Barbosa. Parabéns para todos que nesta semana completam mais um ano de vida, mais um aniversário. Não consta aqui no nosso boletim nenhum aniversário de casamento. Eu reforço, caso você esteja completando aniversário de casamento, aniversário por mais um ano de vida nessa semana e não apareceu o seu nome, vá na secretaria e compartilhe a atualização dos seus dados cadastrais ou envie um e-mail da sua casa, pibnondaraí@gmail.com, e atualize ali os seus dados cadastrais. Nós vamos orar, então, consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, as vidas dos aniversariantes, e a nossa irmã Carla, mais uma vez, irá nos conduzir em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, pelos nossos irmãos que estão aniversariando hoje e ao longo dessa semana, pedindo que o Senhor derrame bênção sem medida sobre eles e que essa mensagem que foi pregada hoje esteja guardada em seus corações, Pai, para que possamos caminhar sempre junto contigo, Senhor. Queremos orar também te agradecendo pela fidelidade dos irmãos nos depósitos de dízimos, ofertas, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado os nossos irmãos e permitido que eles continuem sustentando a tua obra no Andaraí, Senhor. Obrigada porque, apesar do templo estar fechado, a tua igreja continua atuante, Pai, através das redes sociais, através do trabalho de ação social que tem sido liderada pela irmã Marta, Senhor. Agradecemos por tudo que tem sido feito e cremos, Pai, que em breve, Pai, estaremos reunidos novamente, Pai, no templo, te adorando e te louvando, Senhor. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Estamos indo agora para os momentos finais do culto e eu gostaria de trazer alguns avisos para que os irmãos fiquem por dentro das atividades de nossa igreja. Lembrar que está sendo realizado o chá de fraldas. A Yasmin está chegando e os papais Rafael e Veridiana estão muito felizes. Como estamos num período de distanciamento social, você pode levar a sua contribuição de fraldas no tamanho M e G e roupinhas de frio para a igreja nas terças e procurar pela irmã Marta Simões. Então, você pode ir lá e ofertar a sua fralda ou a sua roupinha nesse chá de fraldas para a Yasmin, que está chegando. Nosso círculo de oração continua sendo realizado todas as quartas-feiras, às 19 horas, na página do Facebook da nossa igreja. A gente compartilha ali a ordem de culto e compartilha também a mensagem do pastor Osíris. Aproveitando, falando de mensagem, meus irmãos, nosso canal do YouTube está com todas as mensagens do culto da manhã, culto da noite, 3 minutos com o pastor Osíris,
círculo de oração, tá tudo lá no nosso canal do YouTube. O Daniel colocou aí, então a gente está com tudo lá. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva. Ele está mostrando ali, ó, você tem que se inscrever. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó, se inscreva? Você tem que clicar ali, você tem que se inscrever. Por quê? Porque a gente precisa atingir o número de 1000 inscritos. Olha aqui, a gente tem, até o momento, 204. A gente tem 204 inscritos nesse momento, em que a foto foi tirada. Então, a gente precisa de 1000. Faltam 800 aí. E para que a gente precisa desse número, de 1000? A gente precisa para que a gente consiga compartilhar os nossos cultos, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube. E o YouTube solicita um número mínimo de 1000 inscritos, para mostrar que aquele conteúdo é relevante. Então, a gente precisa de 1000 inscritos. É difícil, pastor Rodrigo? Mais ou menos. Por quê? Porque nós já temos na nossa página do Facebook, você que está nos assistindo aqui, nós já temos mais de 1.700 inscritos, pessoas que nos acompanham no Facebook. Quer dizer, a gente precisa que esse grupo comece a migrar para o YouTube também, para que a gente compartilhe tanto no Facebook quanto no YouTube. E aí a gente atinge o número de 1000, a gente consegue essa condição. O Daniel está mostrando aí, você tem que se inscrever e clicar também no sininho. Esse sininho aí é para quê? É para que no momento em que a gente colocar algo novo, por exemplo, começou o culto ao vivo, o sininho já vai te avisar lá no seu canal do YouTube que começou o culto ao vivo. Você pode entrar e já assistir quando a gente começar o nosso culto ao vivo. Ou quando a gente colocar a mensagem do pastor Osíris, 3 minutos, círculo de oração, enfim, tudo aquilo que a gente compartilhar vai estar lá. Nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse, escatologia, vai lá também, acompanha, está tudo aí na nossa página do Facebook. Se você clicar em playlists, vai abrir todas as playlists. Vai ter culto da manhã, culto da noite, estudo bíblico, 3 minutos, círculo de oração, Ministério da Juventude, Ministério Infantil, vai estar tudo lá. Tudo na nossa página no Facebook, tá bom? Volta, Daniel, por favor, nos avisos. Ah, saiu, né? Então deixa. Saiu, então deixa. Lembrando também que nós estamos tendo um momento de oração em jejum diário, em que a nossa irmã Cleonice, junto com o pastor Osíris, estão conduzindo a igreja no momento de intercessão. E nós temos uma lista de pedidos de oração que está no nosso boletim, tá? Para que você possa estar orando por esses pedidos. Sejam pedidos de pessoas que estão doentes nesse momento, pessoas que se recuperaram, estão agradecendo a Deus, pessoas que estão enlutadas nesse momento, enfim, vários pedidos de oração, esteja orando. E a igreja está orando todos os dias, às 20 horas, com o pastor Osíris, compartilhando, então, esse momento de oração. Irmãs que oram, a líder, irmã Silvia Jane, está convocando as mães para orarem em seus lares até passar esta pandemia. Então, eu acho que eu dei todos os recados e, para encerrarmos o nosso culto de hoje, eu passo a palavra para o pastor Osíris, caso ele queira destacar algo a mais, fazer uso da palavra e, após, orar com a bênção apostólica. Pastor Osíris, faça uso da palavra, por gentileza. Bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um culto na presença do Senhor. Eu quero pedir a todos que estejam orando insistentemente, constantemente, pelo Brasil, pelo mundo, para que os propósitos de Deus sejam realizados, rogando pelos que estão enfermos, para que o Senhor venha trazer cura, rogando para aqueles que perderam queridos, para que haja conforto e consolo, e rogando para que a sua igreja, a igreja do Senhor, possa buscar a presença do Senhor e ter experiências nesse relacionamento íntimo com o Senhor nesse período, e voltemos no pós-pandemia com uma igreja mais comprometida com o propósito, sabendo que estamos constantemente em conflito com o mundo. Não deixe de orar. Eu quero agradecer a Deus por essa equipe que nós temos de líderes na igreja, que continuam mantendo os ministérios funcionando. Deus seja louvado por isso. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana protegida. Queridos, e tome cuidado, se preservem, mantenham o distanciamento social, as máscaras, viu? Porque isso vai passar. Toda pandemia tem um início, um meio e um fim. Mas nós esperamos em Deus que todos estejamos lá no culto de retorno que Deus vai providenciar para nós, para louvarmos, engrandecermos o seu nome e testemunharmos dele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso sustentador, a nossa rocha, o nosso protetor, o nosso escudo.
Te agradeço, Pai, por mais um domingo que passamos na Tua presença como igreja do Senhor, salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos que o Senhor nos ajude, por meio do Teu Espírito Santo, a buscarmos mais intimidade com o Senhor, a termos um relacionamento com o Senhor a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos que vivemos e existimos para cumprirmos o propósito do Senhor, que as nossas ações e pensamentos sejam para engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê força, Senhor, e capacidade e amor para amarmos esse mundo, mesmo em meio aos conflitos. E agora que o Teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o poder, o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa amada igreja no Andaraí, em cada lar que agora está assistindo e participando desse culto, e com todo o Teu povo, Pai, com todas as igrejas do Senhor Jesus, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Amém. Eu vou colocar aqui a imagem de todos que participaram da direção do culto de hoje. E só para lembrar, que eu esqueci, 18 horas a gente tem uma palestra sobre como fazer missões no contexto do isolamento social. Estará conosco o missionário Samuel Mouta, pastor Samuel Mouta, professor do Seminário do Sul. Aí a foto dele, como fazer missões no contexto do isolamento social. E agora, encerrando o culto da manhã, a gente tem o nosso culto infantil. Nós vamos compartilhar o vídeo, né, do Ministério Infantil, liderado pela nossa irmã Ana Clarice, com o nosso culto infantil. Então, continuamos com as atividades. Agora, culto infantil, 18 horas, como fazer missões no contexto do isolamento social, e após a palestra, o culto da noite, onde nós encerramos as reflexões sobre a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, e agora falaremos uma série de mensagens sobre o livro de Jó. Jó e o sofrimento da humanidade. Então, não perca essa série de reflexões, onde nós vamos aprender com Jó a passarmos por momentos bons e momentos ruins, que às vezes atravessamos nessa vida, tá bom? Então, estamos todos aqui. Um bom domingo para todos, meus irmãos. Fiquem na paz e que Deus a todos abençoe.